A maior sabotagem que você pode ter é você falar para você mesmo que você não tem tempo para fazer uma atividade física ao longo do seu dia. Muitas pessoas falam que não tem uma hora ao longo do seu dia para se dedicar a uma atividade física. Cara, isso é literalmente autossabotagem. Você tem sim esse tempo para você fazer essa sua atividade física. Não caia exatamente nessa mentira que a sua mente está contando para você. Você tem as mesmas 24 horas que eu tenho, que todo mundo tem. A única coisa que todo ser humano nessa terra tem por igual são as mesmas 24 horas. O que diferencia é como que a gente prioriza essas 24 horas ao longo do nosso dia. Porque, entenda só, para você fazer uma atividade física, você leva uns 40 minutos, uns 10 deslocando para ir, mais uns 10 para voltar, vamos dizer que você gaste uma hora para você fazer uma atividade física. Abra agora o gerenciador do seu celular e veja quantas horas por dia você passa nas redes sociais. E eu sei, é legal passar um tempo nas redes sociais, rolando um timeline, vendo o que está acontecendo. Não estou falando para você parar com isso, para você não usar mais isso. Não estou falando nada disso. Só que eu estou te mostrando que pelo menos você tem 2 horas por dia livre para fazer alguma coisa que não seja rolar a timeline. Se você tirar 1 hora só e se dedicar a uma atividade física, você já tem tempo para fazer uma atividade física. Esse fato de você falar para você mesmo que você não tem tempo é que, na verdade, o que você não tem é prioridade. Você não está priorizando o ato de você fazer uma atividade física ao longo do seu dia. A grande sacada para você realmente conseguir fazer qualquer coisa, qualquer atividade, é você ter uma prioridade. Por exemplo, se você trabalha, você tem uma prioridade de entrar às 8 da manhã e sair às 5 da tarde, por exemplo. Durante esse período, você está travando, bloqueando a sua agenda para você trabalhar, para você executar essa tarefa. Então, a sua agenda ela está exatamente bloqueada para você fazer isso. E aí, isso passa a ser uma prioridade para você. Para você conseguir o tempo para fazer a atividade física é exatamente a mesma coisa. Você precisa priorizar a atividade física na sua agenda. Se você quer ir para uma academia, por exemplo, como eu falei, 1 hora ao longo do seu dia, você precisa colocar na sua agenda que você vai se dedicar 1 hora por dia àquela atividade, àquela academia, àquele esporte que você gosta. Você priorizando isso, o jogo começa a ser diferente, porque aí não é questão de tempo. E você fazendo isso sempre nos mesmos dias, nos mesmos horários, você acaba criando um padrão para você, você acaba criando um padrão mental seu, que fica mais fácil de você executar aquela atividade. Eu, por exemplo, eu tenho 2 atividades físicas por dia na minha agenda. E o que eu faço? Eu priorizo uma atividade física no período da manhã e outra atividade física no período da tarde. Ou seja, na minha agenda, 1 hora antes de eu começar a trabalhar, eu tenho uma atividade física. E 1 hora depois que eu termino de trabalhar, eu tenho mais uma atividade física. Eu fazendo exatamente isso, eu estou falando para minha própria mente que durante aquele período, esse horário ele está bloqueado, não importa o que aconteça, não importa se eu tenho outras coisas para fazer. Essa agenda ela está bloqueada exatamente para eu executar aquela atividade. E uma grande sacada é que quando você tem uma atividade antes, que não é uma atividade muito corriqueira do seu dia, é mais difícil de você falhar com aquela sua atividade física, por exemplo. Quando eu tenho 1 hora no período da manhã antes do trabalho, eu estou tendo 1 hora dedicada a uma atividade física antes de começar toda a confusão do dia, antes de começar toda a complexidade do meu dia, eu já tenho essa 1 hora reservada. Ou seja, é mais difícil eu falhar, eu faltar nessa minha atividade física no período da manhã. Diferente do período da tarde, que como é 1 hora após o meu trabalho, pode ser que às vezes eu fique trabalhando um pouco mais e eu acabe passando um pouco do horário. E aí vai entrar muito da minha força de vontade ou não para mesmo assim conseguir fazer
aquela atividade. Então, se você tem bastante dificuldade ao longo do seu dia, você tem um dia que sua rotina de trabalho, por exemplo, ela não é muito estável, a grande sacada é você trazer isso para o período da manhã, é você começar a fazer uma atividade física antes do caos, antes do seu dia começar, antes de ter trânsito, antes de tudo. Que dessa maneira fica mais fácil você se dedicar para essa atividade. Porque entenda, é simplesmente um lance entre você priorizar a sua atividade física ou não. E você fazer isso, você não precisa passar por cima do seu trabalho, por exemplo, você não precisa passar por cima de alguma atividade que é super importante para você, passar um tempo com a sua família, não, você não precisa nada disso. Você só precisa ter uma clareza da sua agenda. Você realmente, literalmente, você ter uma agenda, saber quantas horas você gasta ao longo do seu dia para você fazer uma atividade, quantas horas livres você tem no seu dia, muda completamente o jogo, porque isso é organização e essa é a primeira parada que você precisa ter para você conseguir ser mais produtivo, para você conseguir estar em alta performance, que é fazer mais atividades e melhores. Você precisa ter exatamente essa clareza, que aí começa a ser mais fácil. Começa a ser mais fácil você se dedicar a uma academia, por exemplo, 5 dias da semana, se você tiver uma clareza de como que é a sua agenda, que horas que você vai fazer sempre, o que pode atrapalhar ou não você fazer aquela atividade. Com isso, você começa a ter mais consistência em fazer aquela parada. Disciplina, persistência, perseverança, consistência, essas paradas só vêm depois de que você consegue ter uma clareza sobre o que você está fazendo, como que você está fazendo, que aí sim o jogo vai ser mais fácil para você conseguir fazer as suas atividades físicas, para você conseguir sim se dedicar pelo menos 1 hora por dia a essa atividade física e tenha plena certeza absoluta que você tem sim esse tempo disponível. E se você não abriu o seu gerenciador, eu recomendo que você vá lá e abra, para você ter noção de quantas horas por dia você passa nas redes sociais. Beleza? Meu nome é Guilherme Teles e a minha missão é ajudar você a viver em alta performance os 7 dias da semana. Isso é, viver com mais intensidade, no seu máximo potencial, os 7 dias da semana. Dessa maneira, você pode viver longe da procrastinação, do sedentarismo e de todas essas paradas que impeçam todo o seu crescimento nessa sua trajetória. Beleza? Então é isso, um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!